4 minutos no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Grêmio, André Silva. À 1h30 da tarde, Grêmio apresenta oficialmente Lucas Leiva, camisa número 15, com contrato até dezembro de 2023. Ele é, com certeza, o principal reforço do Grêmio para tentar deixar a Série B do Campeonato Brasileiro. A volta de Lucas Leiva. Em seguida a gente fala mais sobre o assunto e o quanto Lucas Leiva pode acrescentar ao time do Grêmio na Série B. O principal destaque do Internacional, Simon Bianchini. Na expectativa pela presença de Pedro Henrique para ficar à disposição para o duelo contra o Colo-Colo amanhã pela Sul-Americana. Por outro lado, René e Alan Patrick estão recuperados e confirmados no time de Mano Menezes. Empresário de Arangues confirma esforço do jogador para retornar ao Beira-Rio. Chileno trata pessoalmente com a direção do Bayer Leverkusen a sua liberação para voltar ao Colorado. A interminável novela envolvendo uma possibilidade de retorno de Arangues ao Internacional. Também a gente vai falar muito sobre isso em seguida e, claro, sobre os jogos desta terça-feira. A dupla Grenal entra em campo na terça-feira, o Grêmio recebendo Londrina, o Inter no Chile encarando o Colo-Colo. Segunda-feira, 27 de junho, dia de abrir as portas de esportes ao meio-dia para Adroaldo Guerra Filho. Guerrinha será o nosso convidado. Tudo bem, Guerra? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gamba, boa tarde, amigos da Gaúcha. A dupla se movimentando, né? Um contratando, o outro tentando recuperar. Por quê? Porque terça-feira é dia de futebol. E futebol importante. O Grêmio joga na Arena contra o Londrina, vão dizer, tem que ganhar por duas coisas, para se manter no G4 e aumentar a gordura, já que os adversários diretos estão atrapalhados, o Bahia e o Sport. E o Inter vai pro Chile pensando no quê? Pensando em voltar vivo. É a única coisa que interessa. Decidir no Beira-Rio. É possível? Claro que é. A missão da dupla está dentro das condições ideais para ser uma bela terça-feira. É isso. Agora, Guerrinha, vou te confessar o seguinte, é brabo passar um final de semana sem um joguinho da dupla Grenal, hein, Guerra? Pois é, mas é o calendário apertado, né? O jogo na terça-feira, ele não permite que tu jogue no domingo, né? E isso acontece, mas em seguida a coisa vai pros eixos aí. Outra coisa que eu fico meio assim, é quando começam a botar jogo no Rio Grande do Sul às 9h30 da noite no inverno. Puxa vida, aí é um convite, não vá ao estádio. Não, bota o jogo às 7, bota o jogo às 7h30. Entendeu? Que aí fica bom pra todo mundo. Tem que levar em consideração a questão climática, sem dúvida alguma. Bom, gente, é isso, né? Dupla Grenal nesse momento, Campeonato Brasileiro Série A, Internacional quarto colocado, Campeonato Brasileiro Série B, Grêmio quarto colocado. Por hora, a dupla tá atingindo o seu objetivo, né? O Internacional que nesse momento luta por vaga na Libertadores e o Grêmio, claro, perseguindo o acesso à elite do futebol brasileiro. Direção do programa, Lucas Katsurayama. Equipe técnica, Renato Silva, Rafael Manito, Moavé, Daniel Rodrigues, Nilson Chaves, Sérgio Altenhofen, Christian Rafael e Rodinei Augusto. Intervalo comercial rapidinho e a gente já volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Vamos lá, direto, né? Vamos falar de dupla Grenal. Para ferramentas de tools na mão de quem faz, Cooperativa Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIERS, unir ideias move o futuro. Acesse ciers.org.br. Vamos nessa, gente. Dupla Grenal em campo amanhã. O Grêmio recebendo Londrina, o Inter encarando o Colo-Colo pela Sul-Americana no Chile. André Silva, Simon Bianchini, Adroaldo Guerra Filho. Daqui a pouco tem um comentário de Pedro Ernesto Denardim. Bom, André, principal notícia do Grêmio nesta segunda-feira, abrindo a semana, a confirmação do retorno de Lucas Leiva, André. Agora de maneira oficial, né, Gama? Já sabe que o Lucas Leiva será jogador do Grêmio. A partir de hoje será, inclusive, apresentado agora à tarde, assinando seu contrato até dezembro de 2023. O Grêmio publicou nas redes sociais, desde o final de semana, alguns indícios, né, de que aconteceria nesta segunda-feira este anúncio. E hoje, por volta de 9h45 da manhã, colocou um vídeo, né, nas redes sociais, o próprio Lucas também, falando deste retorno. Aliás, vamos ouvir um trecho do que disse o Lucas
Lucas, né, a equipe de comunicação do Grêmio sobre esse seu retorno a Porto Alegre. Vamos lá. Representa o início do meu sonho, né? Foi onde tudo iniciou. Eu morei no Olímpico, eu treinei em Eldorado e agora poder retornar, eu acho que é a realização de um sonho, de tudo que eu imaginei para minha carreira, né? Com a convicção que eu posso ajudar, acho que da mesma forma que eu ajudei lá no início. Procurei manter essa relação, porque eu acho que é importante. Uma, que tenho muitos amigos gremistas, familiares gremistas, então isso também ajuda, né? E esse carinho que eu recebo diariamente nas redes sociais só me confirma, né? Só me ajudou ainda mais na decisão de realmente voltar. Tudo aquilo que eu imaginava e eu planejei, né, para minha carreira e retornar ao Grêmio tá acontecendo e eu tenho a convicção que vai dar tudo certo e eu vou poder ajudar e deixar algo ainda mais positivo do que eu deixei na minha primeira passagem. Lucas Leiva, portanto, né, falando aí, ele que participou e às vezes a gente tem a ideia de que o Lucas Leiva ele estava no elenco desde o começo da Série B e não, né? Ele está sendo da base, né? Eu lembro de ter acompanhado a Copa São Paulo de 2005 com ele ainda na base do Grêmio e até hoje o Edu César, né, nosso amigo Edu César me lembrava ali pelo Twitter de que o Lucas estreia contra o Náutico, já na fase final, no jogo do Olímpico. Faz o primeiro jogo estreia contra o Santo André, faz o primeiro jogo na Série B contra o Santo André, depois lá na fase final ele é titular contra o Náutico, né, num jogo no Olímpico, e depois ele fica aí, entra e sai do time, assim como era a situação do Anderson, o Mano era o treinador na época, e entra até, né, no jogo da Batalha dos Aflitos, quando o Grêmio sobe, aí sim, depois no outro ano ele é titular em 2006, é melhor, é bola de prata da Placar no Campeonato Brasileiro, titular no Gauchão, depois é titular na campanha da Libertadores, e aí é vendido, né, após a Libertadores, quando o Grêmio perde por Boca, vai pro Liverpool, e depois de uma década lá no Liverpool vai jogar na Lazio da Itália, de onde ele está vindo agora pro Grêmio. 35 anos de idade, até dezembro de 2023, hoje 1h30 a apresentação oficial, e agora o Lucas tem alguns dias, né, Gamba, para fazer um período de pré-temporada. É isso. Vinha jogando, né, André? Vinha jogando, isso é importante. Mas acabou em maio lá, então já tem um mês que não joga. Recondicionamento, né, uma preparação... Vinha treinando fisicamente de maneira particular. Preparação que ele já faria para retomar a temporada na Lazio, caso fosse permanecer. Agora, a diferença é que agora ele vai fazer no clube, com o acompanhamento da preparação física do clube, e vai poder participar de atividades com bola, o que vai lhe dar também uma outra questão importante. Né? Diferente se fosse um jogador que não viesse atuando. Não, ele vinha atuando pela Lazio. Bom, Guerrinha, 15 anos depois, Lucas Leiva está de volta ao Grêmio. Primeiro que não resta dúvida da importância do Lucas para a história do Grêmio, né? Outra coisa, não resta dúvida a liderança do Lucas Leiva e qual será a importância dele nesse elenco, nesse momento. A questão que eu te faço é a seguinte, Guerrinha. Era a posição prioritária para o Grêmio no momento? O Grêmio não tem outras posições com carências muito maiores do que a posição do Lucas Leiva para a sequência da Série B, Guerra? Eu concordo contigo, acho que sim. O Grêmio carece de um armador. O Grêmio precisa desse jogador, mas precisa para onde? Quem é esse jogador? Não sei, te confesso que eu não sei. Eu já tentei revirar os arquivos para ver quem está disponível, quem pode dar esse acréscimo ao Grêmio. Que é uma contratação boa, qualificada, eu não tenho dúvida. Não pela idade, a idade é o de menos. Se o cara soubesse cuidar, e ele parece que o futebol europeu não teve outra solução, tem que se cuidar mesmo, ele vai crescer. Porque o Grêmio carece também e muito de qualidade. Agora, não era o jogador que o Grêmio mais necessitava. O Grêmio precisa de um armador e muito provavelmente precise também, Gamba, de um goleador. Porque daqui a pouco, se não tiver o Diego Souza, aí fica complicado demais, né? Pois porque se a gente for fazer sobre a questão de contratação, até para aproveitar o gancho do que o Guerra tá comentando aí, Gamba, e o Simon tá aqui, semana passada ele que trouxe essa informação, o Grêmio sondou, mas não procurou nem o Atlético Mineiro, que é o detentor dos direitos do jogador, nem o Fluminense, onde ele está emprestado e não está sendo utilizado, que é o Natan.
né? O jogador o meia do Atlético Mineiro. Sim, mas não procurou nenhum dos clubes? Não, o Grêmio sondou a situação do jogador, analisou, mas segundo, né, representantes tanto do Atlético Então, quanto do não tentou Fluminense, fazer negócio, não consultou nenhum dos clubes? Ele não recebeu, esses clubes não receberam nenhuma consulta oficial. O Grêmio rondou, enfim, falou com o empresário, aquela coisa assim, mas não foi no clube. Passou na frente da loja, não entrou. Olhou o preço, né, Guerrinha? Olhou o preço, mas não olhou o preço, de repente olhou no bolso, enfim, mas não chegou aí no jogador, mas é um jogador que o Grêmio ao menos deu uma observada no mercado, mas não passou disso. Por enquanto, né? Não, se a gente for olhar para a questão do Lucas Leiva, tá? Lucas Leiva é contratado. Junto com o Lucas Leiva, o Grêmio busca um lateral direito, o Grêmio busca um meia e o Grêmio busca um centroavante, aí sim, Guerrinha. Aí o Grêmio ataca as suas carências e traz um extra, que é o Lucas Leiva para esse time. Agora, trazer o Lucas Leiva, não ter lateral direito, não ter esse meia e não ter esse centroavante daqui a pouco para repor o Diego Souza, o Grêmio vai seguir com as mesmas carências no retorno da Série B. O Grêmio comprou o morango, entendeu? Falta o pó para fazer o bolo, né? Pois é. É isso. E aí a gente fica analisando o seguinte, né, André? Fragilidades que ficaram escancaradas no primeiro turno da Série B. Até essas 14 rodadas, isso ficou muito claro. Esse Grêmio que está no G4 não é um Grêmio que está consolidado. O Grêmio está ali um ponto na frente do Sport. É um tropeço, uma combinação de resultado e sai dali. Então o Grêmio deveria atacar realmente essa questão de qualificar o seu elenco. O Grêmio está com essa dificuldade e ela é muito grande, né? Nossa Senhora. Eu não sei se o Grêmio tem financeiramente a capacidade. Porque muito se fala que o Grêmio hoje está com dificuldades para isso, né? A gente que está fora diz, tem que contratar. Eu também acho que tem que contratar. Mas será que o Grêmio tem a bala? Esse é o problema. E aí pode dar um voo mais alto? Não sei isso. Quem sabe são as pessoas que estão lá na arena. Mas que precisa? Claro que precisa. Evidente que precisa. Tu tem que fazer na Série B time de Série A para não sofrer. É isso aí. É isso aí. Bom, André Silva, uma outra questão, André. Breno, previsão inicial do departamento médico do Grêmio era de 10 dias. Esse jogador volta amanhã contra o Londrina? Não, já passaram 4 jogos, 10 dias e ainda não há uma definição. Aliás, quando o jogador entra no departamento médico do Grêmio, tem uma grande dificuldade para a gente saber a informação. Sim. O Grêmio não comunica bem essas questões. E normalmente o cara entra com uma previsão e sai um tempo depois, né? Geralmente um tempo maior. Exatamente, um tempo maior. E às vezes acaba voltando, né? O que é mais grave ainda, né? Mas enfim, né? É o departamento médico do Grêmio, é assim que o Grêmio tem funcionado, não é de agora, não é nesse período agora, sim. É um período um pouquinho maior. Chama atenção as dificuldades, digamos assim, que o Grêmio encontra nessa área. Bom, então, de novo, mais um jogo sem a presença do Breno, o Grêmio com o Gabriel Grando para o jogo contra o Londrina. Fala, Guerra. É um jogo que a gente olha aparentemente tranquilo, né? Porque o Londrina tem sido irregular. O Adilson é muito bom treinador, a gente tem tentado tirar o máximo do Londrina, tudo, mas é um time irregular. E o que o Grêmio precisa fazer, de qualquer maneira, é ganhar o jogo. Por quê? Porque vai se manter aonde está, com possibilidades até de aumentar a gordura na competição. E o Grêmio precisa fazer isso, precisa aumentar a gordura. Não pode viver nessa aí que tu acabou de dizer, olha, empatou um jogo, o outro ganhou e já foi ultrapassado. Puxa vida, aí não tem coração que resista, né? Não tem. Não tem. Torcida do Grêmio sábado de noite, tava torcendo pro Brusque, Guerrinha. Olha que contra ponto o Sport. Chegou, hein? Que ponto chegou. Olha o nível, o Grêmio não conseguiu se consolidar, rapaz. Não pode ser assim. Bom, vamos para o outro lado. Simon Bianchini, Internacional, viajará para Santiago, no Chile, tem jogo contra o Colo-Colo amanhã, Copa Sul-Americana, volta a Sul-Americana pro Internacional. Aliás, dá pro Internacional olhar com carinho para essa competição, hein, Simon? Embarque agendado para as 3 horas da tarde, voo fretado. E Gamba, o Inter, ele fez o último trabalho agora há pouco, no CT Parque Gigante, fechado para a imprensa, e tenta, de certa forma, nas redes sociais esconder o jogo, mas deu para notar, ao fundo de um vídeo, a presença do Pedro Henrique, que fez um teste. A informação ele vai ser confirmado na delegação que vai para o Chile, mas a presença dele ainda vai ser reavaliada, porque ele tomou uma pancada até
de certa forma, uma assessoria de empresa que trabalha com ele divulgou uma imagem do pé inchado, de uma falta, e o jogador, ele ainda não está 100% recuperado. Fez os últimos dias um tratamento intenso para recuperação junto aos fisioterapeutas, mas segue como dúvida. A tendência, até pelo otimismo das pessoas no estádio Beira-Rio, é que ele participe normalmente. O Alan Patrick e o René estão de volta, recuperado de problemas musculares. O Alan Patrick ainda teve um quadro gripal nos últimos dias, não jogaram os últimos enfrentamentos, principalmente o lateral esquerdo, que desfalcou o Inter nos últimos 3 jogos, reassume a lateral esquerda. Mas a grande dúvida é em relação ao Pedro Henrique. Se ele não atuar, tem outras possibilidades. O alemão deve ser confirmado como centroavante, mas o David pode aparecer por ali, o Tyson pode aparecer na equipe, Maurício, o Caio Vidal nem tanto pelas recentes utilizações do Mano Menezes. Mas aí se cria um mistério. Mas a grande tendência é que o Pedro Henrique seja titular amanhã, 9h30 da noite, o Inter tentando seguir na Copa Sul-Americana, mas não deixando de lado também o Brasileirão. Bom, Guerrinha, qual a melhor estratégia para amanhã para o jogo contra o Colo-Colo, hein? Não perder. Essa é a única estratégia que serve. Se ganhar, melhor. Mas vai ser um jogo também muito exigente para o Internacional, entendeu? Porque assim como ele é importantíssimo para o Inter cobiçar um título esse ano, que parece que é a única chance possível, para o Colo-Colo também. E o Colo-Colo ganhou um jogo aí no final de semana, ou na sexta-feira. Me disseram, o time era o time da padaria que ele ganhou. Bom, mas ganhou, né? Então é bom ter cuidado. O Inter muito provavelmente vai para o Chile com esse pensamento. Nós temos que chegar vivo. E tá certo o pensamento. E aqui no Beira-Rio, no Beira-Rio faz valer o fator casa, o fator torcida, e segue adiante. Mas o Inter vai ser cuidadoso. Eu até nem duvido que daqui a pouco, se o Pedro Henrique não puder jogar, não passe pela cabeça do Mano reforçar o meio-campo com mais um marcador. Por quê? Porque o importante é não perder. Daqui a pouco, Simon Bianchini, pode ser uma estratégia para o Mano Menezes. Se não começando a partida, no decorrer da partida, essa estratégia apareça no time do Mano para esse jogo contra o Colo-Colo, porque a leitura do Guerrinha é perfeita. Tem que voltar vivo do Chile. Tem que voltar em condições de definir a classificação no Beira-Rio. E vamos recuperar aqui, gente. Sorteio da Copa Sul-Americana foi difícil pro Internacional. O Colo-Colo é um time de tradição, o Colo-Colo vai fazer o primeiro jogo em casa e vai tentar encaminhar essa classificação amanhã, então o ideal é voltar vivo para definir a vida do Internacional no Beira-Rio. O próprio Mano conhece o Colo-Colo, ele revelou que chegou a negociar com o clube e também apontou, o Colo-Colo sabe que na Libertadores, pelo poder de investimento das grandes equipes no futebol brasileiro e também no futebol argentino, é muito difícil chegar de novo. É muito difícil hoje, pelo panorama, conquistar uma Libertadores, mas a Copa Sul-Americana é uma competição mais viável, então é muito forte. Repatriou o Isla, não teve tanto sucesso no Flamengo, mas é um jogador para mercado sul-americano ainda com um certo peso, então está fazendo algumas apostas. Rodrigo Oliveira já está lá, mandou material para a GZH. A reclamação do técnico do Colo-Colo é que o elenco é curto, precisa de mais alternativas. Fez 2 jogos já nessa nova temporada, afinal está voltando do intervalo de um ano e outro no calendário chileno, é diferente em relação ao nosso aqui do Brasil. Fez 2 jogos, um empate em 0-0 e depois uma goleada de 5-1. E agora tem esse compromisso diante do Internacional em casa. O Inter encara essa partida com muito peso, porque depois, por exemplo, Gamba, volta para Porto Alegre na quarta, libera os jogadores e na quinta treina e cruza o Brasil. Vai jogar em Fortaleza no próximo sábado. E daí retorna para jogar na terça-feira. Então o Inter, nesse momento, trabalha com a seguinte ideia: não vai priorizar nenhum torneio, vai tentar levar Copa Sul-Americana ao lado do Brasileirão. E depois, mais adiante, pode acabar optando por um torneio, mas nesse momento vai seguir em 2 frentes. Lembrando que o Colo-Colo sobrou no grupo do River e do Fortaleza na Libertadores da América, foi para a Copa Sul-Americana, adversário do Internacional. Simon Bianchini, vamos lá. Charles Arangues, volta ou não volta pro Inter, hein, Simon? É uma novela que ganha capítulos a cada 6 meses e o Inter vem tentando há um bom tempo, e o Arangues pelo menos tem essa ideia de retornar ao estádio Beira-Rio.
jogou por aqui entre 2014 e 2015. O Inter acena positivamente porque entende que é um jogador que agregaria demais a sua equipe, mas espera uma liberação sem custos do Bayer Leverkusen. Bom, mantive contato com André Curi, que é um dos principais agentes do futebol brasileiro, trabalha com o Yuri Alberto, por exemplo, mas a pauta foi especificamente Arangues. E a resposta, está lá em GZH explicando mais esse caso, foi a seguinte, palavras do empresário: Arangues está tentando a liberação para vir ao Inter. Foi isso que me respondeu o André Curi. Sim. E ele disse que o próprio jogador está trabalhando essa questão com o Bayer. O contrato dele vai até junho de 2023. Só que o técnico do Bayer Leverkusen já disse que não quer perder o Arangues. Então existe um impasse. A ideia do Inter é recontratar o Arangues, abrir espaço na folha salarial, daqui a pouco liberando um ou outro atleta, mas não colocar grana, um montante financeiro, tentar a liberação de graça. O prazo do contrato está 1 ano de vencer. Sim. Não dá para assinar um pré-contrato ainda. E qualquer movimentação do Inter pública nesse momento, dizendo não, a gente espera o Arangues, pode ser encarado como um aliciamento. Então é muita cautela ainda, mas é um nome que segue no radar do Inter. O Inter à espera de Charles Arangues. Vamos fazer o seguinte, gente, intervalo comercial rápido aqui em Esportes ao meio-dia. Na volta, vamos discutir muito o Campeonato Brasileiro ao final de mais uma rodada. Ferramentas Gerais, Brosalto, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com o debate aqui no programa. Muitos assuntos pra gente abordar no programa de hoje. Lucas Katsurayama. Vamos lá, Lucas. Ontem tivemos o clássico vovô, Botafogo 0, Fluminense 1. Quem segura o Fluminense de Fernando Diniz, Lucas Katsurayama? Gol de Manuel, Fluminense 1-0 no Botafogo, jogo no Newton Santos. E o Palmeiras tropeçou, hein? O líder saiu perdendo, virou, e aí o Jean-Pierre, num golaço de falta, empatou pro Avaí. 2-2. O Jean-Pierre, depois do jogo, disse: meu momento pessoal é de enfrentar muitas coisas, muita luta. Eu estava incomodado porque diziam que eu não queria jogar. Os jogadores não escolhem se machucar. E o Juventude acabou trocando de posição com Fortaleza, né? Foi ao Morumbi e segurou São Paulo. Na estreia do Humberto Loser, 0-0 o jogo entre Juventude e São Paulo. Bom, pela Série B, nós tivemos ontem pela manhã o jogo da Tombense contra o Náutico. 1-1 empate lá em Muriaé. Lembrando que o placar gaúcho aqui em Esportes ao meio-dia é para... Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Esse assunto aqui é bom, hein? Redmac, materiais de construção, a gente é de casa. Tá lá no Twitter com uma grande repercussão. Quem pode ser o novo reforço do River Plate, Lucas? Luiz Soares. A informação do jornalista Christian Martin, da ESPN Argentina, é que já está tudo acertado entre River Plate e Luiz Soares, ele que estava livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid. Olha, se o Soares vem pro River Plate, cresce muito o River na Libertadores da América, hein? Odair Hellmann deixa os Emirados Árabes, Lucas. Isso, ele não é mais o técnico do Al Wasl, dos Emirados Árabes. É um comunicado enviado pela própria assessoria do treinador na manhã desta segunda-feira. As partes chegaram a um acordo e rescindiram o contrato, que iria até junho de 2023. O Odair, que estava no Al Wasl desde o final de 2020. Por falar em treinadores, na Série B no final de semana tivemos 2 demissões. Guto Ferreira e Gilmar Dalpozo foram demitidos. O Guto do Bahia, o Dalpozo do Sport. E Anderson Moreira é o novo técnico do Bahia. E quem deve ser o novo técnico do Sport, hein, Lucas? O técnico Lisca. O Sport está próximo de um acerto com o Gaúcho, segundo o GE. O último trabalho do treinador foi no Vasco, na Série B de 2021. No domingo, o Gilmar Dalpozo foi demitido. E aí, Guerrinha, é uma boa pro Lisca pegar o Sport? O Lisca tá precisando voltar ao batente, né? Porque sabe que quando sai de cena, apesar de ser bom treinador, tu cai um pouco no esquecimento. Muito provavelmente nesse período ele teve convite, se não aceitou, né? O próprio Juventude, eu não sei se quando trocou de técnico não andou atrás dele. Ele é um motivador, Gamba. E o Sport, eu vi o Sport tá sem nada, entendeu? O Sport não tem, assim, o afã de empurrar o adversário para trás, de fazer valer o seu estádio. O Sport, eu acho que está precisando de uma mexida. E, olha, em mexida com Lisca é tu contratar a gasolina, depois compra o isqueiro. E né? conhece muito a Série B. Agora, Guerrinha, fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui com esse movimento do Odair Hellmann, hein? Chegou num comum acordo lá, deixou os Emirados Árabes. Não sei se não tem alguma coisa encaminhada pro Odair no Brasil, Guerra. Eu acho que tem. Sabe que quando, dias atrás, eu troquei mensagens com ele, que ele é muito meu amigo, e ele disse, olha, eu não tenho nada. Falaram muito no Flamengo nele lá, né? Eu não tenho nada em vista. E aparentemente ali a coisa estava boa. É que o Odair é daqueles caras, assim, obcecados, sabe? Ele estava treinando um time que ele sabe que pode chegar, mas não vai ganhar.
E daqui a pouco diz, olha, já fiz o pé de meia, quem sabe vocês tentam outro, no Brasil eu tenho mercado. Exatamente. Ele vai desembarcar aqui e vai começar a trabalhar, se quiser, logo em seguida. Vamos fazer uma avaliação aqui, times brasileiros aí. O Santos está numa crise danada com o argentino Fabián Bustos. Daqui a pouco pode ser uma possibilidade. Dias atrás, Guerrinha, era o Atlético com o Turco. E o Rodrigo Caetano conhece o Odair. Isso. Eu acho que o problema todo nessa hora, o Gamba, é tu não desembarcar e daqui a pouco pegar qualquer barca que aparecer. Analisa bem, né? Não, agora não é hora disso. Agora ele já tem um estofozinho e tal, ele já pode pesar onde é que dá, onde é que não dá. Pede o CPF do tesoureiro, porque também tem isso, né? Esse mês tem 30 dias. Tem tudo isso. Zé Alberto Andrade. Bom, Zé, destaque de Copa do Mundo aqui em Esportes ao meio-dia. Faltando 146 dias, 21 horas e 21 minutinhos para a Copa do Catar, Felipe Gamba. Nesse fim de semana o Benfica retomou seus trabalhos lá em Portugal. E quem se apresentou ainda sem condições de jogo foi o zagueiro Lucas Veríssimo. Por que essa notícia é importante na Copa do Mundo? Lucas Veríssimo nitidamente é o preferido da comissão técnica brasileira para ser o quarto zagueiro, junto com o Militão, com o Marquinhos e o Thiago Silva. Entretanto, a condição dele, a grave lesão que ele teve no joelho, praticamente o deixou fora da Copa até agora. E vai depender muito desta recuperação em fase final para ver se ele tem condições ainda de ser convocado para a Copa. Por que não vai ser cogitado para voltar ainda nos amistosos de setembro? Porque é para setembro que o corpo médico do Benfica calcula a recuperação plena clínica, ele não vai ter ritmo de jogo. Mas Lucas Veríssimo ainda tem chance de ser convocado e a comissão técnica vai abrir todas as possibilidades de vê-lo para aproveitá-lo até o Mundial. Copa do Mundo na Gaúcha para o Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Fechando esse bloco, um destaque para o Gauchão Série A2. Hoje, 7h, tem Veranópolis e Avenida. Jogo de ida 1-0 para o Avenida. O vencedor enfrenta o Passo Fundo, que passou pelo Pelotas. E o Esportivo passou pelo Santa Cruz, vai enfrentar o Lajadense, que eliminou o Glória de Vacaria. Intervalo e já voltamos com Esportes ao meio-dia. De volta com Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Hora de opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui Lucas Katsurayama para Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. A FBP, a única faculdade de Direito em Porto Alegre a receber o selo OAB, recomenda 3 vezes seguidas. Vestibular em 5 de julho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Alô, Pedro! Pois é, acho que o pessoal andou contratando a Modular para carregar os volantes que jogam no Grêmio, sabe? O Roger, sim, ele quer zagueiros e volantes. E eu acho que o Roger não pode estar ouvindo essas opiniões que dizem que agora o Grêmio tem 2 zagueiros. Porque dos 3 setores que tem o time, o que defende, o que arma e o que ataca, o único que ele conseguiu arrumar foi a defesa. E ele não vai tirar agora porque tem uns rapazes na praça que são ofensivistas, que gostam de um futebol mais bonito, mais apurado. O Grêmio não tem bola para isso. A chegada do Douglas Leiva é, sem dúvida, um segundo volante que se soma vijaçante, portanto, protege a defesa. E como ele tem técnica, ele tem mais de 15 anos na Europa, ele é um jogador avançado do ponto de vista tático e sabe se movimentar e tem muita categoria, ele pode sim ser um segundo volante. E tem que ter um terceiro volante. É diferente daquilo que o Roger está fazendo. Por que o Grêmio tomou aquele vareio do CSA? Porque ele abriu o Janderson numa ponta e o Elisa, aquele como é aquele outro menino lá da ponta esquerda lá. Janderson. Não, o Janderson, não. Biel, isso. Abriu o Anderson de um lado, o Biel do outro. E aí o meio de campo ficou desocupado. Só tinha ali o Lucas Silva e o Bitelo. E eles ficaram correndo e o time do CSA veio com tudo, deu um chocolate no Grêmio, fez 1-0, poderia ter feito mais. Então, eu acho que o Roger acertou e acertou muito bem. São 7 jogos e o Grêmio tomou apenas 1 gol. Não pode ser melhor que isso. É espetacular.
Agora, desmanchar isso aí em nome da armação e de chegar um ataque, não. Agora é o segundo momento. O primeiro ele acertou, agora acerta o segundo. Tá chegando um reforço de ouro para o Grêmio. Depois vai chegar o Guilherme, né? E outros jogadores vão chegar. Então, ele que deu um jeito com esses jogadores. Agora, Roger, meu conselho, hein? Não desmanche o sistema defensivo. Porque sem ataque, só com o Diego Souza fazendo gol, com muita precariedade, o Grêmio tá no G4. Ou seja, se o campeonato terminasse hoje, o Grêmio teria atingido seu objetivo. Roger, não tira os zagueiros, não vai atrás desses ofensivistas irresponsáveis. Um abraço. Faceirinho. Os faceirinhos. É que tem Maurício Saraiva na presidência, né? Mas tem outros também, tem outros. Tá bom. Valeu. É um conselho consultivo. Até o Sala. Até o Sala. Vem aí o correspondente gaúcha, logo depois tem o Sala de Redação. Ótima tarde de segunda pra todo mundo, boa semana. Tchau.